E agora, para falar mais um pouco sobre tudo o que aconteceu durante a semana em 2 estados muito importantes. Lá em Minas Gerais, o primeiro debate entre os candidatos ao governo já está confirmado com Cleitinho e sem o Patrus Ananias. Cleitinho, candidato da direita, Patrus Ananias, candidato da esquerda. Tem o Gabriel Azevedo, do MDB, que adota uma postura de independência na disputa presidencial, também ali fazendo uma coisa mais para o centro. Em São Paulo, por outro lado, outro estado muito importante, a polícia, virou caso de polícia a eleição de 2026 lá para São Paulo. A polícia está investigando uma abordagem ao motorista do Fernando Haddad e analisando cerca de 40 câmeras do trajeto. Já no cenário nacional, como a gente falou aqui, teve toda aquela questão do vai suspender ou não a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas continuou. Essas movimentações todas mostram como a disputa estadual e nacional, claro, estão cada vez mais conectadas. A gente vai chamar de São Paulo o Rodrigo Tâmaro, nosso repórter, que está muito em cima dessa história bizarra ali em relação ao Fernando Haddad, e também de Minas Gerais, o Rafael Veleda, nosso diretor da sucursal de Minas, do Metrópolis.com. Muito bom dia, à minha direita, Veleda. Bom dia, Veleda. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando na corda. E à minha esquerda, Rodrigo Tâmaro, nosso repórter lá da redação de São Paulo. Bom dia, Tâmaro. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui de novo. Eu ia comentar assim, quem tá de azul é o Tâmaro, mas hoje não dá, porque os dois vieram muito sintonizados. Vieram praticamente uniformizados para conversar com a gente aqui. Eu vou começar, Veleda, com o Tâmaro, porque é realmente uma situação muito curiosa. O Tâmaro vai resumir o que aconteceu durante a semana e, claro, os últimos passos dessa história maluca de um candidato dos principais aí, né, ao governo de São Paulo, é o candidato do presidente Lula, exatamente do PT, contra Tarcísio de Freitas, que não é do PL, mas é o grande candidato do bolsonarismo aí em São Paulo, no caso dele, a reeleição, né, Tâmaro? Isso mesmo, Nath. Bom dia, né, novamente. Se a gente tivesse combinado o azul, não teria dado certo, né? Mas vamos contextualizar. Eu vou trazer as novidades e contextualizar um pouquinho sobre toda essa situação aqui ao longo da semana, né? Como você falou, a Polícia Militar instaurou ali uma investigação preliminar para entender melhor o acontecido, né? Analisou as imagens de 40 câmeras de segurança, segundo a Secretaria da Segurança Pública, e o que eles informaram é que até o momento não encontraram nenhum indício de abordagem, de procedimento irregular ou sequer de interação entre a Polícia Militar, a viatura ali da Polícia Militar, e o candidato, Fernando Haddad, ou a equipe do candidato, né? E daí, relembrando o que aconteceu. O Haddad deu uma entrevista depois de uma agenda falando que a equipe dele tinha sido abordada pela Polícia Militar de uma forma um pouco intimidatória, né? Foi a maneira que o Haddad encontrou para definir, para resumir esse ocorrido. Ele falou que a situação, por mais que ele tenha percebido a polícia, falou que os policiais jogaram farol ali para dentro do carro dele, mas ele falou que a situação não foi diretamente com ele. Ele voltou para casa e não identificou ali nenhum problema nessa abordagem. O problema foi que no dia seguinte o Haddad ouviu o relato do motorista dele, que relatou, né, justamente ter sido perseguido, ele ter sido seguido por essa viatura por aproximadamente 40 minutos. E aí esse relato do motorista é de que os policiais se aproximaram, desligaram o farol nessa aproximação e daí, com medo, esse motorista decidiu ir para um hotel onde ele imaginou que as câmeras de segurança poderiam registrar, né, essa abordagem, enfim, essa aproximação da policial. Ele relatou que foi conversar com os policiais para entender o que estava acontecendo e os policiais teriam dito vaza daqui. Essa é a contextualização, então, desse fato que movimentou aqui, né, essa disputa entre Haddad e Tarcísio aqui em São Paulo, porque, lembrando, né, a Polícia Militar é submetida ao governo de São Paulo, portanto, ao Tarcísio de Freitas. E aí isso traz impactos, né, nessa disputa, nessas questões políticas, porque a apuração que a gente tem aqui do Metrópolis com pessoas ligadas ao Tarcísio
é de que eles não esperavam a agressividade do Haddad. Foi a palavra que eles usaram, a agressividade do Haddad em relação a essa abordagem, em relação a esse caso como um todo, né? E aí, indo para o lado do petista, né, do Haddad, ontem ele voltou a comentar o caso, ele reforçou que não quer dramatizar a situação, que ele é parte do pressuposto de que as pessoas agem com a boa fé, mas o Haddad fez questão de ressaltar de que dentro do contexto da política nacional, dentro do contexto da política aqui no Brasil, uma abordagem como essa não se explica e que ele queria entender o melhor, né, o que motivou essa suposta perseguição, enfim, entender melhor o caso para garantir que quem faz política no país tenha segurança. E daí, para fechar essa contextualização e esses paralelos políticos aí no caso, um detalhe também que mostra a relevância que esse caso ganhou é o fato de que o próprio secretário da Segurança Pública, o Nico Gonçalves, ligou para o Haddad, conversou com ele. Foi uma conversa ali, a princípio, para entender melhor o ocorrido, né, para ouvir o relato do Haddad, mas tanto o lado do Tarcísio, né, mostra essa preocupação em relação ao caso, e o lado do Haddad aí botando esses panos quentes, tentando deixar claro que eles não querem dramatizar, mas querem entender melhor o que aconteceu e o que motivou toda essa situação, Nath. É isso. A situação ali de uma perseguição, a perseguição é um dispositivo da polícia, né? Mas um dispositivo muito específico, para casos muito específicos, muito perigosos, ou de uma investigação severa acontecendo, né? Em que tem ali elementos tensos, intensos, que provocam a existência de uma perseguição. Então, tirando todo o contexto político, uma perseguição já é uma situação muito específica, muito característica de uma ação muito clara e pontual da polícia. A gente espera que a polícia não saia perseguindo todo mundo que precisa ser investigado, perseguir, assustar. São estratégias que existem, mas muito específicas, de situações muito específicas. E aí, claro, perseguir uma autoridade já mesmo que não tenha nenhum contexto eleitoral, né? Mesmo que a eleição não esteja há algumas semanas, há menos de 2 meses, perseguir uma autoridade já é ainda mais específico, né? E polêmico. Dentro de um contexto eleitoral, fica muito mais. Dentro de um contexto em que a pessoa que está se dizendo perseguida é a maior opositora do governador que controla a polícia, é ainda mais, né? Então é isso. Acho que todas as pontuações que o Tâmaro trouxe para a gente, para além da história, né, do fato, é sim muito importante. É por isso que é dos assuntos mais lidos no Metrópolis.com desde que essa história surge. É dos assuntos mais buscados no nosso canal no YouTube e no YouTube no geral. É dos assuntos que mais estão sendo lidos e procurados pelas pessoas. Muita gente procura notícia pelo YouTube, não só pelo Google, pelos canais de notícia. Então, é sim um assunto extremamente relevante. E é claro que o cenário eleitoral deixa ainda mais complexa a situação toda. Ô, Veleda, por outro lado,